O que estamos fazendo para despertar novas vocações? Uma palavra relacionada aos líderes. O que estamos fazendo para que novos obreiros estejam alistados para esta obra? Nós chegamos na lição de número 9. Eu sou o pastor Emílio Englein e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 9 tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O nosso texto áureo está em Atos 20 e versículo 28. Quando ele está conversando com os obreiros de Éfeso, mas ele está em Mileto, no porto de Mileto, conversando com eles. E ele diz assim: olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que responsabilidade que Paulo chama aqui os seus obreiros. Um exemplo tremendo, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Nós encontramos a leitura bíblica em classe, e aqui você pode ler com seus alunos no Atos 20, do 17 ao 34. É interessante participar com todos eles, né? O objetivo geral da lição: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. E existem também os nossos objetivos específicos: apontar, assinalar e enfatizar. Apontar Éfeso como um ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Uma grande escola se estabeleceu ali. Assinalar o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E também enfatizar o apelo de Paulo aos líderes. É o que encerra essa lição, quando ele chama a liderança de Éfeso para este momento tão importante ali. Nós temos a introdução, que é muito interessante a gente analisar. Uma das lições mais extraordinárias no ministério de Paulo é justamente este investimento pessoal na vida dos obreiros, dos novos obreiros. O apóstolo sabia que ele não seria o último apóstolo e que a obra de Deus não terminaria com ele. Ele trabalha de forma consciente de que a passagem dele por aqui seria muito rápida e ele iria precisar estabelecer novos líderes, porque a obra de Deus continua, não pode parar. A obra do Senhor vai envolver muitas pessoas, tanto na evangelização, no discipulado, enfim, e eles precisam ter obreiros, a obra do Senhor precisa ter. Então aprenderemos nesta lição que Paulo nos deixou um grande legado para os obreiros da atualidade, para os obreiros dos nossos dias. A mensagem que ele deixa é para que nós possamos entender que sempre a obra do Senhor vai precisar de novos vocacionados. Vamos lá então. Nós temos aqui o primeiro subtópico: Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O primeiro subtópico diz o seguinte: o ponto de partida. A lição anterior, diz a nossa lição aqui, diz assim, na lição anterior nós vimos que Antioquia foi um lugar de desenvolvimento vocacional. Você pode observar que Antioquia se tornou uma base missionária.
Foi ali que Paulo desenvolve, melhora também o seu ministério, enfim. E nós precisamos entender que algumas cidades poderiam ser sublinhadas. O professor pode destacar algumas coisas aqui: Antioquia, Éfeso e Jerusalém. Interessante você colocar isso para os alunos. Antioquia, como uma base missionária, foi como um ponto de partida para o ministério. Agora, Éfeso já era um lugar onde muitos aprenderam na escola que Paulo estabeleceu ali, muitos aprenderam coisas maravilhosas. Jerusalém foi o lugar de dificuldade do obreiro. Isso é uma realidade nos nossos dias. Há lugares de uma boa aceitação, há lugares que são para provar o obreiro e ele fica ali passando aquela escola que Deus permite. É interessante a gente analisar isso e observe uma coisa: anos se passaram e quando ele está passando por Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, ele estabelece ali uma escola importante, interessante, no lugar da escola de um homem chamado Tirano. O nome dele era Tirano, era um nome grego. E ele estabelece essa escola ali porque ele queria despertar uma nova vocação. Em cada obreiro daquele lugar, ele tem a obrigação de despertar neles o desejo de fazer a obra do Senhor. Ele então vai para este lugar, vai pregar nas sinagogas e ele fica aproximadamente 3 meses pregando ali na sinagoga. Mas ele não pode ficar muito tempo, logo ele é obrigado a sair. Encontra este homem. Quem era Tirano? Quem era este homem? Talvez um possível discípulo. Judeu a gente sabe que ele não era. Talvez um mestre, um gentil mestre em filosofia, não se sabe. Pode ter sido um cristão também, admirador das coisas de Paulo, da doutrina de Paulo, enfim, pode ter sido isso. E observe que a Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, e durou isso por um espaço de 2 anos. Está ali, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. O segundo subtópico, Paulo e o despertamento de novas vocações. A lição diz assim: o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Qual era a intenção? Levar as boas novas. Com certeza. Além disso, formar novos líderes. A lista de novos obreiros formado por Paulo é extensa, é enorme. Por onde ele passava, ficava um legado naquele lugar. E a gente pode, por onde todo líder que deseja que a obra do Senhor prossiga, cresça, ele não vai fazer sozinho. Ele vai passar e vai realizar novas lideranças. A forma como que Paulo trabalhava era a forma interdependente. Observe bem, há 2 erros grotescos na vida de um líder que são extremos. O que pode ser? Observe bem, ou ele ser totalmente dependente ou ele ser totalmente independente. Todos os dois são nocivos ao seu ministério. Quando ele é dependente, não consegue realizar nada sem a opinião de alguém. Ele não consegue fazer nada disso. Mas quando ele é independente, ele também realiza tudo sem depender da ajuda ou da opinião ou do auxílio de alguém. Por isso é importante que o líder faça como Paulo, seja interdependente. O que é um obreiro interdependente? É aquele que usa o seu potencial mais o potencial de seus liderados e então realiza a obra do Senhor. Todo líder que queira ser bem-sucedido deve usar o potencial. Olha o que Jetro fez com Moisés. Dá um conselho e diz: por que queres resolver tudo sozinho?
Por que você quer fazer tudo sem a ajuda das pessoas? Você vai se esgotar e vai cansar o povo. Utilize homens de confiança para te ajudar. E foi o que aconteceu com Moisés. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: confie a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem também. Paulo está dizendo a Timóteo que ele pode contar com pessoas que podem ajudar neste ministério tão importante. Assim você vai despertar novas vocações. Então ele estabeleceu um número expressivo de discípulos. E a gente poderia colocar aqui, fazer uma grande relação. Tíquico, Timóteo, Áquila e Priscila, Epafrodito, Epáfras, Aristarco, tantos outros, Filemão, o próprio Onésimo, que foi gerado em algemas, mas nós encontramos também alguns que poderiam ter tido sucesso e aproveitado a aula que Paulo deu a este homem que passou pela vida deles, mas eles não quiseram. Alexandre, o latoeiro, Hermógenes, infelizmente Demas, Fígelos e outros que abandonaram a fé cristã e não aproveitaram o potencial de Paulo. Eu tenho algo a dizer muito óbvio, mas é importante dizer isso. Nem todos aqueles que você vai tentar instruir e levar vão, de fato, desenvolver ou dar frutos. Alguns irão desistir. O tópico de número, ou o subtópico de número 3. Paulo, um mestre inspirado. Interessante a gente analisar isso. Sabe o que quer dizer inspirar? Injetar ar nos pulmões. E aí a gente olha para Paulo e vimos que ele era um homem inspirado. O que é isso? Deus havia injetado em Paulo um desejo pela obra. Havia dentro dele um desejo de fazer a obra do Senhor. Paulo, agora inspirado, está injetando também em seus obreiros o desejo pela obra do Senhor. Olha como é interessante isso. Esse deve ser o nosso cuidado também. Injetar nas pessoas. O que você está injetando nas pessoas? O que é que você está injetando? Dificuldade? Injetando desânimo? Injetando desculpas para não fazer? Paulo estava constituído de um desejo muito grande. Então ele preparou os seus líderes, injetando neles o desejo pelo ministério. Como é importante a gente analisar isso. Tópico de número 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Olha só, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Em todos os tempos, sempre houve as oposições à obra do Senhor. Sempre houve. Quem eram os judaizantes? Numa forma bem sintetizada, numa forma bem simples de falar. Os judaizantes eram aqueles que haviam aderido à fé cristã. Eles já estavam até crendo na graça, crendo no poder do Evangelho, porém ainda insistiam em carregar, pregar e discutir a respeito dos preceitos da lei, tais como a guarda do sábado, como a circuncisão. E isso tudo trouxe grandes dificuldades para o apóstolo Paulo, porque alguns queriam carregar consigo ainda aqueles preceitos da lei. Paulo combateu firmemente, afirmando que a salvação não vinha por méritos humanos, isso é, eu não sou salvo porque guardo o sábado ou porque sou circuncidado. Ele estava sempre dizendo, a salvação é pela graça e não pela lei. Aí ele combate também os gnósticos.
Quem eram os gnósticos? Uma heresia terrível, perigosa, que ameaçava a igreja da época. Nos 3 primeiros séculos da igreja, o gnosticismo sempre esteve ali tentando desviar os irmãos da verdade. Entre suas teorias filosóficas, eles ensinavam que a matéria em si era perversa, sim, e que o espírito era bom. Ensinavam que Jesus não era matéria, não era, eles negavam a humanidade de Jesus. E por outro lado diziam, se a matéria é perversa, é quase como um hedonismo. Você pode desfrutar, pode ser feito. O que você fizer no corpo não vai interferir na tua salvação e você mantém o espírito e a sua alma intacta. Na verdade, era uma artimanha do inimigo. Infelizmente, eles pregavam isso. Ensinavam, então, que assim como Cristo não tinha um corpo material, nós também não temos esse compromisso com a matéria, com a carne. Mas não é verdade. Olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo o seguinte: e que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele começa de dentro para fora. O vosso espírito, a vossa alma e o corpo mantenham-se irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de Jesus Cristo. Então, aprendemos neste primeiro tópico e o seu subtópico a diferença judaizantes e também o gnosticismo. O compromisso de Paulo com o Senhor, o compromisso que ele tinha com Deus. Observe o que diz a palavra de Deus: servindo ao Senhor com toda humildade. É o texto de Atos 20 e 19. Com muitas lágrimas e tentações. Paulo passou por tentações. Tentações como nós. Muitas tentações. Tentações de desistir, de voltar atrás, de parar de viajar, de parar de evangelizar. Com certeza. Ciladas dos judeus que vinham sobre ele. Lembrando aos amados que ciladas estarão sempre no caminho do cristão. Não no caminho dos perdidos. Eles já caíram nas ciladas, eles já estão enlaçados. As ciladas, por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo: cuidado com as astutas ciladas de Satanás. As armaduras de Deus é para o crente se revestir e não cair nas ciladas de Satanás. E ele vai falando disso. Ele teve uma vida sem ostentação. Ele teve uma vida de humildade. Não estava preocupado com enriquecer. Ele queria ganhar almas. Os que conviveram com ele perceberam sua humildade. Ele não tinha de que se envergonhar. Não. Por isso ele demonstrava que qualquer atitude dentro do ministério era para a glória de Deus. Não tinha vestígios, resquícios de nenhuma espécie de arrogância, porque o desejo dele era fazer a vontade de Deus. Doou a sua vida para o Evangelho. Pregar o Evangelho sem viver aquilo que prega é, no mínimo, hipocrisia. É, no mínimo, hipocrisia. Observe bem que todo líder precisa estar dentro daquilo que a palavra diz. Quando Lucas relata a respeito de Jesus, ele diz assim, Jesus esteve por aqui não só a fazer, a praticar, mas também a ensinar. Não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Nós precisamos, além de ensinar, de sermos teóricos, nós precisamos ser práticos também. Fazer aquilo que ensinamos. Vamos para o nosso tópico de número 3. A nossa lição tem esses 3 tópicos, como de costume, e aqui diz o seguinte: Paulo apela aos líderes. O
Quem são esses líderes? Lá em Éfeso. Sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra do Senhor. Aí ele vai falar sobre ele ser desprendido das coisas materiais, vai falar do cuidado pessoal do obreiro e também do perigo dos inimigos da obra do Senhor, dos lobos cruéis. Ao professor é interessante esta dica, procure destacar o clima desta passagem. É interessante, os alunos gostam quando você leva-os a viver aquele momento. O que está acontecendo? Procure montar o cenário. Você precisa conhecer o contexto e a época, por que Paulo está falando isso, aonde falou isso, em que época falou isso. Observe bem, Paulo está no final da terceira viagem missionária. Ele sabe que está para terminar seus dias como missionário. Ele sabe que em Jerusalém tem inimigos esperando ele. Então, em sua última viagem, ele precisa dar instruções precisas, mas muito coerente aos seus alunos, seus obreiros. Observe, Paulo está para voltar. Era domingo à noite. Ele estava em Troade. Decide servir a Santa Ceia. Então ele está pregando num domingo à noite em Troade. Segunda de manhã, ele vai viajar, retornando a Jerusalém. Com ele tem aproximadamente 7 obreiros, entre Silas, Timóteo e outros ali, estão com ele naquele lugar. O culto se estende passando da meia-noite. À meia-noite, Eutico está com sono no lugar errado, cai da janela e morre. Paulo para seu sermão, abraça o moço, vai lá, ressuscitou ele, trouxe ele de volta e tudo normalizou. Paulo retoma o seu sermão e prega até o nascer do sol. Quando ele termina, seus discípulos vão rapidamente para o porto, em Troade, e os 7 pegam um navio para ir até Assos. Porém, Paulo não vai com eles no navio. Paulo diz para eles: eu quero ir a pé. Eram 32 quilômetros aproximadamente que Paulo vai a pé. Mas por que ele faz isso? Ele faz porque ele quer ir meditando no seu ministério, no seu compromisso com Deus, no que vai dizer aos seus vocacionados. Provavelmente ele quer ter um particular com Deus. Quando ele chega em Assos, depois de andar 32 quilômetros, o navio está ancorado lá para carregamento, enfim. Ele pega e vai até Mileto, junto com seus amigos. Quando ele chega em Mileto, manda chamar os obreiros, aproximadamente 35 quilômetros dali, ele manda chamar seus obreiros para conversar em Mileto. Ele não vai em Éfeso, ele fica em Mileto e os obreiros de Éfeso vão lá. Então ele começa a dar as instruções. Ele não queria perder nenhum. Ele não queria que eles ficassem simplesmente à tona, simplesmente perdidos no mistério, porque Paulo não voltaria mais ali. Ele dá as instruções, prossegue a sua viagem, mas nas instruções ele começa a trazer algumas coisas importantes que eu quero dividir com você aqui. Primeiro, compromisso social. Ele fala de seu cuidado pessoal dos obreiros, ele fala da questão social, mas quando ele chama para um compromisso social, ele diz o seguinte: mas de nada faço questão. Nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Paulo deixa muito claro que sempre priorizou a obra do Senhor.
sempre priorizou a obra do Senhor. Depois ele vai passando o seguinte: compromisso pessoal, que nós vimos no o subtópico 2. No compromisso pessoal, ele usa uma frase que serve para nós também: olhai por vós, olhai por vós mesmos. Ele está dizendo aos seus obreiros: faça uma análise introspectiva. Não seja arrogante. Cuide de você, cuide de sua vida, seja exemplo para os fiéis, seja exemplo para o seu rebanho. Olhar para dentro de nós mesmos é analisar se nossa comunhão com Deus está bem equilibrada, se está bem aguçada. Olhar para dentro de nós mesmos é cuidar não somente do corpo, mas cuidar da alma e do espírito e de toda essa tricotomia humana que é muito importante. Este é o papel do servo do Senhor: cuidar dele para poder cuidar da igreja, cuidar dele para poder desenvolver isso na igreja, cuidar de seu relacionamento conjugal, enfim. Agora, observe o seguinte: o terceiro subtópico vai dizer o seguinte: compromisso espiritual. Tem cuidado de ti mesmo, quando ele escreve também a Timóteo, e da doutrina. Aí eu preciso analisar que esses lobos cruéis eram uma metáfora para os falsos mestres, homens destituídos de amor e misericórdia. Eles viriam sobre o rebanho, mas estes líderes estavam sendo aconselhados por Paulo: cuidem do rebanho, cuidem de vocês e cuidem também do rebanho. Cuidem para não se tornarem avarentos, presunçosos. Cuidem para que vocês sejam exemplo e cuidem também da igreja do Senhor. Todo obreiro deve estar atento para proteger a igreja do Senhor. Na atualidade, o pastor precisa estar atento contra as heresias, contra falsos pregadores que chegam na igreja, falsos missionários, para identificar isso. Todo pastor precisa saber que o rebanho não é dele, é de Jesus Cristo, e ele tem que cuidar. Nós precisamos estar atentos para desenvolver este papel de guardiões, como diz a nossa lição, da igreja do Senhor. Vamos concluir então aqui a nossa lição. Observe bem, a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar vocações, a forma como ele fez isso, deixa uma grande, grande lição para nós. Por isso que cada um de nós, possamos aprender com Paulo, que é tempo de desenvolver novas vocações. Deus abençoe. A lição de número 9 encerra por aqui, com mais o subsídio que você soma lá. Vai ter uma aula abençoada. Não esquece de compartilhar este vídeo e fazer a sua parte de divulgação. Deus abençoe.